Bom dia, Thiago. Beleza, amigo? Bom dia, amigo. Como é que tá? Tudo bem, e você? Como é que tá? Melhor agora, melhor agora. Tomando um cafezinho aqui. Para poder aquecer, né? Essa Isso aí. terça-feira. Terça-feira é chuvosa. Ontem choveu bastante também. Chove, chove, né, Matheus? Pois é, pessoal. Então, assim, já para começar a te preparar para. O que a gente vai falar da live hoje, Thiago? Uai, nós vamos falar do que a gente tá vivendo, né, Matheus? A gente sempre busca aqui falar do que tá acontecendo. Nós vamos falar um pouquinho sobre chuva aí, né? Entender um pouquinho os impactos aí, ou o que que reverbera na construção civil, né, esses tempos chuvosos aí, principalmente aí fim de ano, início de ano. Se bem que o clima tá tão maluco, né, Matheus, que às vezes a gente tem umas diferenças aí. Mas, de qualquer maneira, é um período, né, que normalmente a construção civil ela tem que se planejar melhor, né, entender melhor o contexto ali para tomar Thiago, diretrizes importantes. aqui, amigo. Antes de começar, deixa eu só me preparar aqui para a live. Vou Hum, faltando uma coisa importante aqui, ó. E já que a gente vai falar de chuva, a gente tem que se proteger aqui, ó, pessoal. Essa aqui é a live da chuva. Então a gente vai falar. Então, olha só, Ô, mas pessoal. eu vou Cada um pega seu cantar. guarda-chuva. Só tá faltando você cantar agora. Então vamos lá. Não, cantar é só no final para quem ficar até o final da live. Então, Então, a pessoa que mano, vai chegando aí já vai deixando nos comentários aí como é que a chuva está afetando sua vida nesse momento, se é que está afetando de alguma forma. Compartilha aí, ó. Vi que a Malu chegou aí. Bem-vinda, Malu. Pessoal, deixa aí nos comentários como é que a chuva está impactando a sua vida nesse momento. isso Se aí. estiver impactando, é claro. Muito bom, muito bom. Ô, Thiago, eu pensei muito sobre esse tema, assim, e na verdade, assim, o tema de chuva você pode falar coisa pra caramba, tem coisa demais que a gente pode falar. Se tem uma coisa que dá pra gente falar na construção civil, é a tal da água. A gente tem muita Uhum. coisa para falar sobre água na construção civil, mas uma coisa que eu acho que é muito importante, até para a gente poder iniciar a parte de planejamento, é o seguinte: porque a gente planeja, Thiago, eu estava pensando sobre isso aqui, a gente planeja justamente para a gente poder fazer o que depois? Para a gente poder Executar. executar. Aí, ó, bom dia, Malu. Então a gente planeja justamente para a gente poder pensar, né? Então, o planejamento é você pensar na execução. Aí, ó, isso aqui foi só uma coisa que eu fui anotando aqui, Thiago. Então, se a gente pensa numa execução, isso aqui é um planejamento simples que a gente vai fazer aqui agora, pessoal. Vamos pensar numa execução de uma obra de uma casa. Ó, Tardelli, bom dia. Então, quando a gente pensa sobre a execução, uma dedução que a gente faz de imediato, né, Thiago? É que, por exemplo, se uma execução dura, em média, vamos colocar assim, pelo menos um ano, naturalmente, a gente vai passar por todas as estações, certo? Isso aqui já é uma parte do planejamento. Se a gente leva pelo menos um ano para poder executar uma obra, a gente pode, naturalmente, a gente vai passar por uma estação chuvosa, ou até mais de uma, dependendo de como for o seu planejamento. Isso aí. E assim, é natural que as pessoas. Você imagina, é fácil começar. Eu sei que você também está na parte. O que vocês acham, pessoal? Começar uma obra na chuva é bom? É ruim? O que vocês acham? Ó, a loja de Vani chegou. Ela tá sempre aí com a gente, ó, tietando. Ô, e aí, Tiago, o que você acha? Você acha que é bom começar uma obra na chuva? Pois é, Matheus. A obra em si, não. Você falou uma coisa muito importante que me veio à mente aqui. Imagina só, vamos continuar aí na sua imaginação, aí lembrando aí do que você falou do planejamento, né, durante um ano. Se a gente considerar, né, o cenário mágico, né, de que não vai chover, a obra, quando não está chovendo, ela tem uma aceleração maior. Você consegue fazer as tipologias, todos os tipos, né, de serviços, né? Você tem várias frentes de serviço, você consegue trabalhar em todas elas. Então, vamos imaginar que eu vou ali e prometo para o meu cliente a obra sem considerar esse período de chuva. Determina um prazo, um cronograma para ele sem considerar esse período de chuva. Lá na frente, esse tempo vai faltar, né? Porque em vários momentos, né, alguns serviços, né, devido ao tempo chuvoso, devido a essas
a questão da água, né, presente na obra, a gente não consegue dar essa aceleração, não consegue manter o mesmo ritmo na obra, né? Então é muito importante a gente entender que o planejamento ele considera também as estações do ano aí, né? Porque se você não considerar, você vai viver um cenário mágico que lá na frente vai faltar tempo, né? A gente fala que faltar tempo não tem jeito, né? Mas aí você vai ver e fala assim, poxa, o que que eu fiz de errado, né? O que que eu entendi errado, né? A Malu falou que Ó, a principalmente os que... É. Ô, Thiago, e ela falou antes de você, viu? Olha só, Ela, fa... Malu, ela adivinhou o falou pensamento. certinho. Ela falou, e eu fiz questão de olhar. A Malu falou, dificulta os processos, e o Thiago, justamente foi o que ele falou. Torna o processo, aquele ritmo um pouco mais lento. E além disso, vou colocar mais um ponto aqui. Além de dificultar alguns processos, tem processos que se você não pode fazer na água, tem algumas coisas que realmente tornam o processo mais caro, além da questão do tempo também. E você pode se planejar, porque tem alguns processos, agora vai um a mais aqui, pessoal. Tem alguns processos que eles podem ser executados mesmo na chuva. Exatamente. E o planejamento é isso. Você vai querer. A obra ela tem uma sequência executiva. Então, quando você pensa na questão da chuva, por exemplo, nós temos uma obra agora que está lá no bairro Caiçara. Ela está sendo executada. Ela está executando normal. Eles não estão fazendo algumas coisas, por exemplo, como fazer telhado agora. Mas já tem uma cobertura de projeção da laje, então eles estão trabalhando provavelmente na parte interna, porque eles já têm uma proteção que a própria estrutura já está conferindo. Então, quando a gente consegue planejar isso de forma eficiente, a gente consegue uma otimização máxima da mão de obra. Por quê? Mesmo que esteja chovendo, a obra está continuando. Eles vão estar lá em cima, na parte de cima, mas eles vão estar lá embaixo fazendo outras atividades que são fundamentais para a gente poder entregar o projeto também. Isso aí, Matheus. Mas o que é legal também, né, que nesse período de chuva é um período importante, um período que a gente pode fazer todo esse planejamento, né, Matheus? Então, Aí, ó. por exemplo, a parte projetual, né, é um ótimo período para que você faça todos os projetos, né, para que quando essas chuvas cessarem, né, quando as águas cessarem, você conseguir já estar com tudo encaminhado, tudo direcionado, né, para que a obra ganhe aceleração, ou que a obra dê sequência no seu ritmo normal, né? Então, um período de chuva, por mais que a gente às vezes olhe só como problemas, né, como pontos negativos, mas é um período ótimo para se planejar, para se reorganizar ou organizar, né, esse processo todo de execução de obra. Ô, Thiago, é tão bom que eu vou falar que talvez seja o melhor momento para você poder fazer um pouco projeto. Porque você não vai executar, você pode até fazer, dependendo da situação. Gente, pode fazer obra na chuva, tá? Dá para fazer sim. Mas se você pode se planejar com antecedência, você vai querer naturalmente fazer isso. Então, esse momento que a gente está vendo, naturalmente a demanda de projetos aumenta. Então, tem muita pessoa procurando para fazer projeto, a gente está com uma pilha gigante já de projetos para serem feitos. Então, é importante que. Por que que a gente faz isso? Naturalmente, costuma pedir mais projeto nessa época do ano. Porque ninguém quer. Normalmente o pessoal já tem essa noção de que não é bom começar uma obra no período chuvoso. Então a gente vai começar a procurar os projetos para poder fazer. Porque aí, quando passar esse período chuvoso, os projetos já estão prontos. Você pode já começar. Você pode mexer nas partes burocráticas, né, Thiago? Que existem. Isso aí, dar entrada com ele na prefeitura, validar a questão de documentação, compatibilizar projetos de todas as disciplinas, desenvolver projetos executivos, detalhes técnicos. Então, é um período importante para que esse planejamento, né, ele seja consolidado de uma forma positiva, né, que você consiga ali, mitigar possíveis problemas na obra no futuro. Né? Então, é um período, de certa maneira, que a gente tem que ter cuidado, mas ele é importante, né, para a questão dos processos de uma maneira geral da construção civil. Aí a Malu comentou aqui de novo. Principalmente os que não podem ser cobertos, exatamente. São os projetos, são as partes de execução que não podem ser cobertas, os processos eles ficam bem mais difíceis na parte de execução. Então, assim, é uma ideia muito boa você fazer isso. E outra, se você planejar durante o período chuvoso, a tendência é que você vai executar no período seco,
Ou seja, você vai atravessar talvez só um período chuvoso durante toda a sua execução. Quando você inicia no período chuvoso, você vai pegar duas chuvas. Você vai pegar quando você começar e quando você vai terminando. Então, assim, isso pode acontecer. Você está aumentando você está dando chance para o azar. Então, assim, e o planejamento ele engloba tudo isso. Você usa esse momento justamente para a gente poder planejar, para a gente poder pensar, levar todos esses fatores em consideração e poder fazer uma execução assim mais rápida, mais desimpedida possível. E tem as questões também, né, Matheus, que a gente tem que levar em consideração, né, construiu, né? E aí, essa chuva, qual que é o impacto dela aí para como que a gente pode usar, né? Como que a gente pode trabalhar, né? A questão da chuva a nosso favor numa execução, numa edificação, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, em captação de água de chuva, né? Como que a gente faria isso? Isso tem que ser planejado, né, Matheus? Isso tem que ser projetado. Isso não tem como, de repente, falar assim, agora eu pensei em usar todas as calhas do meu telhado aqui para captar a chuva. Não tem como, né? Isso é parte de um planejamento inicial, certo? Certo? E aqui, pessoal, vou fazer um convite aqui para vocês. Eu quero que todo mundo aí, ó, que estiver aí no chat agora, pega uma folha de papel aí, vocês não vão precisar mostrar não, porque nem tem como vocês mandarem isso aqui para mim, mas eu ia querer ver se pudesse, mas eu não posso. Então vocês vão fazer o seguinte, quero que vocês façam um desenho bem rápido de uma casa aí pra gente. Faz um desenho bem rápido na casa. Eu já estou com o meu pronto aqui para não gastar, mas eu estou desenhando aqui, vocês desenham também. E vamos ver o que vai aparecer aí. Todo mundo desenha uma casa numa folha de papel, bem rápido aí mesmo. Ó, enquanto vocês vão pegando aqui, ó, eu vou compartilhar com o Thiago aqui, ó. Não olha ainda o desenho, que eu vou fazer o desenho que eu tinha feito da casa. E é isso aqui, ó. Fiz o desenho mais simples possível, mas tem uma coisa que não pode faltar na casa, que é isso aqui, ó. Eu representei a casa com aqui, ó, só para vocês não ficarem com vergonha de desenhar aí, ó. Um quadrado, e em cima dela tem o quê, Thiago? Um triângulo ou um telhado. O triângulo. Então, olha só, pessoal, mesmo o desenho mais simples de uma casa, ele tem uma representação de um telhado. Sim, sim. E uma curiosidade, Matheus, enquanto professor, eu vejo em muitas circunstâncias o pessoal fugindo um pouco desse telhado do seu desenho aí, né? Desse telhado que normalmente aí ele é composto por um engradamento de telhado, né? Um amadeiramento, né? Normalmente não só de madeira, né? Falando assim, agora pode ser de metálico também. Mas esse telhado tradicional de 2, 3, 4 águas, 5 águas, dependendo da proposta do projeto, tem mais águas, né? Mas por falta de conhecimento técnico de como fazer esse telhado, né, muitos fogem. E em algumas circunstâncias, são elementos interessantíssimos para proporcionar aí uma estética diferenciada da casa, né? Então, hoje, com o avanço de tecnologias, por aí vai, é possível você fazer laje plana impermeabilizada, complete bandas baixas. Então, o pessoal tem uma tendência, e eu não gosto dessa palavra, nem gosto de ficar falando muito essa palavra, mas quando você olha muito para isso, está muito escondido os telhados, né? Eles não aparecem. Thiago, mas eu não gosto. Tá, tudo bem. Você tem que olhar o desejo e o interesse do seu cliente, né? Esse tipo de telhado, ele evita alguns problemas, né? Ele mitiga questões, como é um telhado que exige uma inclinação maior, então o seu problema de infiltração provavelmente vai ser menor. A sua chance dessa água passar e entrar dentro da laje, percolar e molhar lá seus móveis dentro de casa, estragar seu forro de gesso, é muito menor, porque com essa maior inclinação a água escoa mais rápido. Então, assim, é muito importante. Pegou chuva, Matheus? Não, né? Pois é, isso aqui é para live. Estava segurando esse espinho para soltar na live. Mas voltando aqui. Então, essa inclinação, ela ajuda no escoamento da água, né? Além de ser um elemento estético que, se muito bem aplicado, né, você consegue trazer resultados interessantes, né? Então, assim, o telhado, né, e até para desmistificar, vamos parar com essa coisa de fugir dele, né? Ele pode ser um elemento trabalhado na construção, né, que traga resultados interessantes. O meu cliente queria um telhado, mas eu convenci ele de que a laje plana é melhor. Não, para com isso. Às vezes até tem um custo maior mesmo, né, Matheus? Dependendo do madeiramento, dependendo da proposta, mas também ele pode ser um elemento também que reduza custo, como, por exemplo, deixar, como naquele projeto que a gente está desenvolvendo junto, né? Deixar sem, por exemplo, a laje.
deixar o telhado com um forro e ali proporcionar uma coisa diferente. Então, você reduz ali a questão da laje, né? A necessidade de um concreto ali de laje, deixa tudo aparente, dá para trabalhar pé direitos, aberturas mais altas, captação de iluminação externa, né? Então, o telhado, né, além de ser importante tecnicamente, ele é uma figura muito interessante na arquitetura para trazer uma estética, uma, um desenho ali para casa bacana, né? E assim, Thiago, eu me lembrei de uma outra coisa aqui interessante. O que que acontece? E esse telhado ele pode ter algumas diferenças, inclusive culturais. Eu vou mostrar para vocês agora. Se eu pegar esse desenho que eu fiz aqui, ó, e eu começar a puxar o telhado para cima, começar a esticar esse triângulo para cima, essa casa aqui, ela já vai parecer com outro tipo de casa, que é um chalé. Para quem gosta de um chalé, é quando você começa a aumentar a inclinação do telhado, ele começa a adquirir essa conformação do chalé. E o chalé, ele tem um papel também, com essa inclinação, ele é bonitinho, você olha assim, ó, que legal, eu acho legal pra caramba, eu gosto muito de chalé. Quem gosta de chalé também, pode colocar aí no chat, eu gosto pra caramba. E o legal de falar, Matheus, aproveitando a sua deixa, é que as inclinações, né, elas vão determinar o tipo de cobertura, o tipo de elemento de cobertura que você vai utilizar. Então, assim, a telha que você utiliza no telhado com inclinação de 35 a 40 graus, que é esse telhado de telha cerâmica normalmente que a gente trabalha, ela não vai ser a mesma telha, e não pode ser a mesma telha que você vai utilizar, por exemplo, num chalé. A não ser que você vai propor ali uma forma de amarração diferenciada. Ou você vai ter que usar um outro tipo, né? Porque a inclinação vai aumentar muito, tá? Então, não necessariamente a maior inclinação é a melhor solução para telhado, né? Na verdade, você tem que seguir as especificações do fabricante, né? Normalmente, essas telhas americanas, telhas francesas, a gente trabalha aí com a inclinação entre 35% e 40%, né? Porque são peças menores, né? Que você precisa de ter uma inclinação mais significativa, né? Você vai trabalhar com as telhas de fibrocimento, aquelas antigas que todo mundo falava de amianto, né? Aquelas telhas, elas precisam de uma inclinação melhor. Eu aconselho, inclusive, para vocês verem isso que a gente está falando aqui, quando vocês passarem em algumas casas, algum caminho aí no sua trajetória para o trabalho, o que for, dê uma reparada que vocês vão ver automaticamente que as inclinações dos telhados com telhas cerâmicas são maiores, por exemplo, do que uma inclinação de um telhado que tem uma telha de amianto, né, de fibrocimento, né? Então, as inclinações, elas são determinadas pela tipologia do material, pelo tamanho, né, e pelo próprio fabricante, que vai recomendar ali uma inclinação correta. Não dá para sair por aí, hoje na minha cabeça eu resolvi fazer um telhado aqui com inclinação de 5%, com telha cerâmica. A água vai voltar toda dentro da sua casa, porque são elementos pequenos, a água vai entrar ali na parte de cima. Então, tem que tomar muito cuidado com essas especificações, com essas determinações, né? Porque não é único exclusivamente agora, por exemplo, Thiago, então agora eu vou usar telhado, é legal. Às vezes a altura não permite, às vezes o local não permite essa altura, então tem que tomar cuidado com essas definições aí, que são definições técnicas, né, a priori. E tem uma questão também do ambiente, né, Thiago? Porque você tem a telha específica, e, por exemplo, por que o pessoal de repente falou assim, vou fazer um telhado muito inclinado? Isso aí eles fizeram por um motivo muito simples. Porque aqui a gente tem chuva. Nas regiões frias você tem uma outra coisa, você tem neve. Então, o telhado com uma inclinação muito, muito elevada, pensa para você ver, gente, imagina como é que é tirar a neve do telhado. Não deve ser um trem muito agradável, não. Então, pensando nisso, você tem telhados muito inclinados, porque a neve não vai se acumular nele, ela vai para o lado, aí você tem que só tirar em volta. Então, essa que é a grande... A gente traz o chalé para cá, e é bonito, da Serra do Cipó ali, você vê o chalézinho que tem lá que o pessoal faz, mas ele surgiu inicialmente com o propósito, né, Thiago, de evitar esse acúmulo de neve em cima dele. Bom dia, Fora, doutor Edner. Seja muito bem-vindo. Fora o perigo, né? Eu não poderia deixar de falar aqui, aproveitar a deixa, né, de entender, e aí fugindo até um pouquinho do tema da live, entender que nem tudo que é feito em outros lugares e que a gente acha bonito, tecnicamente é aplicável no nosso contexto, tá? Então peguem isso. Às vezes a gente fica vendo essas coisas e às vezes, ao invés de trazer soluções, você vai trazer problema para sua vida,
né? Então, por exemplo, trazer um telhado, um chalé é legal, esteticamente é interessante, mas tem que ver o motivo que isso foi construído, o porquê disso, né? Para você aí sim validar ele no seu contexto, né? É possível fazer em qualquer lugar? É possível fazer, mas levar em considerações todas essas questões, né? Para que depois, sei lá, inclinou demais, a telha começou a soltar, você vai ter que amarrar todas as telhas e por aí vai. É, Fica sentido, né, a sua proposta, né? ô, Então, Thiago, é muito importante considerar o contexto. não, esse assunto é muito bom aí, ó. Vai ser o tema de uma outra live, que a gente vai falar sobre essa questão do contexto, para a gente poder pensar nessas soluções. Porque a gente está num país que é um país tropical, então, assim, tem outros tipos de construção que eles vão, de certa forma, trabalhar melhor com o ambiente. E tem soluções fantásticas. É por isso que você cria esse efeito, né, Thiago? De regionalidade, né? Quando você vai para um lugar, tem um tipo determinado de construção. Então, o clima ele tem um fator muito importante nessas coisas. Então, quando a gente às vezes trazer um chalé aqui para um país quente, talvez você esteja cometendo um erro terrível, porque às vezes você vai favorecer um problema, Uhum. porque o desafio lá num país de clima frio, de neve, é um, e aqui num país tropical é outro. Então, assim, então, eu não vou falar para vocês quais são, isso a gente vai falar em outra live, a gente vai falar, né, Thiago, falar só sobre essa questão climática, de repente falar sobre, o que vocês acham, pessoal? Você acha que é interessante falar sobre isso? Coloquem nos comentários aí, que a gente prepara, às vezes, uma série de lives só falando sobre essas questões. Legal, Matheus. Acho interessante a gente trabalhar a questão de contexto e tipologia, tecnologia da construção ou tipologias de edificações, né? Acho que dá assunto para mais do que uma live, né? Na verdade. Acho interessante. E depois a gente pode fazer até uma enquete, Matheus, aí nas nossas redes aí, para ver o que eles acham desse tema. O doutor Éder colocou aqui, ó, se chove lá fora, pinga aqui dentro. Eita, É tipo isso, né? Tem que tomar cuidado com as soluções aí do telhado. A gente começou falando das chuvas, da importância do planejamento, né, no cronograma de obra, e a gente chegou aqui nas soluções técnicas aqui do telhado, né, que a gente precisa é, de pensar direitinho em qualquer solução. A Malu colocou aí, assim, é um ponto muito importante a se pensar. Isso mesmo, Malu, a gente tem que entender que a arquitetura não pode seguir tendência, e ela tem que considerar alguns pontos, dentre ele, onde ela está sendo executada, né, onde ela está, qual que é o contexto que ela se insere. Senão a gente fica refém de modismo, refém de tendências, e a gente não coloca ali, não expressa o verdadeiro valor, a verdadeira importância da arquitetura aí em nossas propostas enquanto arquitetos. Malu é futuro arquiteto aí, então muito importante suas colocações bem ponderadas aqui, tá, Malu? tem umas diferenças, além disso, até na parte de construção. Às vezes, olha, esse é um assunto tão interessante, pessoal. Nossa, esse assunto é interessante demais. Até o tipo de sistema construtivo depende da região. Porque para que você vai, às vezes, importar um sistema construtivo se já existe alguma tecnologia ou então algum material disponível naquela região? Então você vê que isso é muito reflexo do que está disponível na região, do tipo de clima, e às vezes a gente quer trazer uma coisa que é boa para o lugar, que às vezes não vai ser necessariamente boa para outro. A gente tem que sempre buscar entender a região. Isso é Uhum. muito importante. E isso traz problemas, né, Matheus? Como você falou, o clima é diferente. Então, por exemplo, quando você usa tecnologia da construção, que a gente tem aí sistemas com paredes mais finas, né, menos espessas, né, 10 centímetros, que tem aí parede de concreto ou algum tipo de pré-moldado, você traz algumas questões de temperatura, né, de desconforto térmico para os usuários, né, que estão morando naquele espaço, né? Então tem que considerar tudo isso, tá, pessoal? Então acho que é um bom assunto, Matheus, para as nossas próximas lives, mas vamos voltar o nosso foco aqui para a chuva, né? Aproveitar o seu guarda-chuva e vamos que vamos aqui. Então, pessoal, a gente já falou de duas coisas que precisam ser. Só fazendo um resuminho aqui, Matheus, para a gente não perder o fio aqui. Nós falamos aí da importância de considerar a chuva num cronograma, né, no espaço de tempo de planejamento de obra. Nós falamos também da importância da escolha dessa cobertura. E aí, Matheus, para finalizar, eu acho que vale muito a gente falar da questão
da sustentabilidade real, né? E quando a gente consegue fazer a captação adequada, né? Dessa água, né? Que teoricamente ela teria um tempo de escoamento quando a gente pensa em um ambiente natural mais lento, né? A gente, enquanto proprietário, a gente, enquanto responsável técnico, né? Projetista, construtor, a gente tem que ter ciência de que quando a gente está pensando num sistema de captação de água, além do reaproveitamento, a gente está fazendo um favor, entre aspas, tá, gente? Na minha visão, é uma responsabilidade e obrigação, né, de não deixar essa água que antes tinha um tempo lento para chegar no sistema de captação da rede, né, da rede geral do coletivo, né, agora a gente dá uma acelerada nisso, porque a gente tirou ali, de certa maneira, uma parte natural do terreno, a gente desconstruiu ali o que era natural. Então, a captação de água, né, Matheus, é uma coisa muito importante a se pensar num projeto aí, numa proposta e na construção, concorda? Não, total. Eu vou até falar uma outra coisa aqui, que olha só, além disso, a água, ela é um fator a ser considerado, muito, muito importante, e é algo que às vezes ele pode causar algum dano, porque quando você não faz um estudo correto, a água, que às vezes vem rápido, até a velocidade da água, que o Thiago começou a falar aí, influencia. Então pensa, você está jogando uma água rápido, direto no chão, você vai causar algum dano ali a longo prazo, e isso aí pode acabar prejudicando a sua edificação. Então, é muito importante e é muito sensato a gente pensar nisso e dar um destino correto, porque além de a gente prevenir esses danos que a gente vai causar na nossa edificação de alguma forma, porque a gente está alterando as condições. Quando a gente coloca um telhado, a gente está alterando aquele ambiente ali de alguma forma. Quando a gente insere um telhado, a gente está mudando as regras do jogo. Então, a gente vai provocar um desequilíbrio, entre aspas, quando a gente faz uma construção. Você provoca um desequilíbrio naquele sistema que estava equilibrado. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Então, a água vai mudar, então eu preciso dar um destino para ela. Porque senão isso vai prejudicar de alguma forma, porque a natureza vai entender o equilíbrio, ela vai começar de alguma forma, causar talvez alguma erosão, vai começar a causar umidade, acúmulo de umidade em alguns pontos. Então, é muito, muito importante, além de você fazer a cobertura, você fazer essa parte de captação adequada, porque você vai proteger a sua edificação, porque você precisa restaurar esse equilíbrio que foi perdido quando você constrói. Você causou um desequilíbrio de alguma forma, então a gente precisa restaurar ele desse jeito. Então, a sustentabilidade é isso, é você preservar esse equilíbrio. E aí você vai, além de tudo, você vai poder aproveitar esse recurso da água, porque você captando ela, você vai poder utilizar ele em alguns pontos específicos da água. E isso aí depende exclusivamente de um projeto de captação e um projeto hidráulico bem feito para poder fazer o reaproveitamento dessa água onde for possível. Legal. E aí, Matheus, aproveitando esse gancho, e aí a gente chega numa coisa muito importante, que é assim, a verdadeira sustentabilidade, né? Quando você está pensando não só no individual, por exemplo, vou captar água de chuva, para quê? Para eu aproveitar, economizar água e regar os meus jardins. Ótimo, legal, tem uma função. Mas quando você começa a pensar no coletivo, por exemplo, nesse período que tem vários dias que está chovendo, né, de forma recorrente, todos os dias, quando você passa na rua, o tanto de bueiro que você vê a água aflorando ali, né? Por quê? Porque a água chegou numa velocidade no sistema de coleta pluvial ali do coletivo, né, da rede, que ele não suporta a velocidade que chega ali. Tiago, foi mal dimensionado? Não sei. Talvez é porque a quantidade de água é uma quantidade de água atípica, né? Então, é a mesma coisa quando a gente pensa na casa da gente. Então, imagina, eu tinha ali um terreno todo natural, né, que a água entra, vai percolando na terra até chegar no lençol freático e tal, o escoamento é mais lento, você acaba direcionando isso tudo de uma vez para a rede. Também para a rede da sua casa, né, Matheus? Então, é importante considerar todos esses pontos, as áreas que são impermeáveis, porque elas vão direcionar, inclusive elas dimensionam aí todo o sistema hidráulico de esgotamento de água pluvial, né? Então, é importante entender tudo isso aí. E é a verdadeira sustentabilidade quando a gente não pensa só na gente, a gente pensa também nesse coletivo, no impacto que isso vai ter de uma forma coletiva também, né? E vamos fugir um pouquinho dessa história de só parede verde, telhado verde, isso não é sustentabilidade, são elementos que podem agregar de certa maneira, né, para um projeto mais sustentável, mas eles não dizem, não determinam aí,
né, que o seu projeto é um projeto sustentável, né? Tem muitas coisas por trás disso, né? Desde a escolha do material até essas soluções técnicas mais específicas. A Ivani falou aqui, ó, me lembrei de, Kassel, na Alemanha, nós tivemos lá, né? O castelo lembra a cachoeira reserva de água de chuva. É isso aí. Na verdade, exatamente. Lá em Kassel, quando a gente teve, a gente tinha esses telhados mais inclinados, Matheus, exatamente porque lá é uma região mais fria. Eu estive lá no inverno, então dava para ver essa importância da inclinação dos telhados. Matheus, acho que Ela já. fala que vou encerrar, pessoal. Então é isso. Olha só, outra coisa, pô, fazer parede é fácil. Quero ver, não tem umidade, não tem problema nenhum. Então a gente tem que pensar nisso. Assim, você subir uma parede, você compra material e você faz. Agora, uma construção, uma estrutura, ela é feita para durar 50 anos. Então você tem que pensar nisso. Então, assim, e para durar esse tempo todo, você tem que fazer um bom projeto, que vai garantir uma boa execução. E é assim que funciona. Então vamos encerrar aqui agora. A chuva parou, vamos fechar a live aqui. Muito bom. Ô, meus Ó, queridos, muito obrigado. Desculpa, Matheus, pode ir. tranquilo, tá fechando o guarda-chuva. Um abraço, pessoal. Obrigado, Thiago. Foi um prazer conversar aqui com vocês esse dia chuvoso aqui. E se prepare aí, pessoal. Aproveita também. Sigam os dois canais que a gente produz canais, nos dois canais agora, tanto quanto na plataforma de projetos, aqui na Mazi, e também no YouTube, na Arquitetura da Gentileza, que vai ter novidade nesse canal também. E é isso, Thiago. Obrigado, meu amigo. Então, obrigado a todos. Esse vídeo vai ficar salvo aí na Mazi, né? Depois ele vai estar lá no canal da Arquitetura da Gentileza. É sempre um prazer conversar com você, Matheus. Você ficou devendo aí cantar, hein, amigo? Você não vai embora sem cantar, não. Chove, mas como chove. Conta aí, pessoal, quem lembrou dessa música? E eu coloquei assim, ninguém vai lembrar da música, não é possível. Depois deixa aí no comentário aí se alguém lembrou dessa música na hora que. Ou se cantou na hora que leu o título da live. Um abraço. Depois dessa cantoria do Matheus aí, nos despedimos. Nos vemos na semana que vem. É melhor enfrentar na chuva. Tchau, tchau. Fique com Deus. Abraço. Tchau, tchau. Com Deus, pessoal. Um abraço.